No século XXI. Oh, meu Deus do céu, fugi da aula de matemática? Não fugi não, cara. Então, vamos lá. Uma boa tarde a todos. Ele botou a dedicatória para Mary Monteiro, com carinho, de Soralisa Wagner Azevedo. Obrigado sempre por tudo. Eu que agradeço que tem um cara desse aqui com a gente. Tá todo mundo querendo pegar ele. Só eu tenho, vocês não têm o dicionarista autêntico na mesa. Ai, meu Deus do céu. É um tal de gente fazer proposta para ele, eu só observando. Boa tarde a todos. Mary, obrigado pelo carinho aí, você sempre elogiando meu trabalho. Mas seu trabalho é fantástico. Eu fico muito contente, né? E boa tarde a todos que estão em casa, estão vendo pela internet, ao amigo aqui presente também, boa tarde. Então, Mary, hoje eu vim lançar um livro que não é um dicionário, mas é sobre dicionário, né? Que é a história do dicionário, né? Vou mostrar aqui para o pessoal. Eu já fiquei encantado com pouca coisa que eu já li aqui. Vou devorar no trem esse dicionário. Então, vamos lá. Para começar, Mary, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite, mais uma vez. Estamos aqui no programa América no Coração da Baixada, né? Que a Mary, com a equipe, faz esse programa muito bacana, que abre as portas para as pessoas do trem, que encontra, fazendo arte por aí, né? E vem mostrar aqui o seu trabalho. Então, a Mary é muito bacana nesse sentido, porque ela dá oportunidade, né, para as pessoas mostrarem o seu trabalho. Inclusive, ela me deu o dicionário aberto, né, o quadro Dicionário Aberto, que é todo primeiro sábado de cada mês, que no caso será a semana que vem, né? Isso. E hoje eu vi aqui o convite no programa dela, América no Coração da Baixada. Então, para começar, Mary, e ouvintes, né, internautas, como a Mary fala também, né, a história do dicionário é uma obra que eu tive a ideia de fazer, comecei a fazer, depois dei uma parada, porque eu continuei fazendo os dicionários, né? Tenho vários dicionários publicados, tem vários no Prelo, né? Aqui para o pessoal saber, né, até o momento, eu tenho 24 dicionários inéditos publicados. E está vindo mais aí, né? Mas essa obra aqui, eu venho falar sobre o percurso do dicionário na história da humanidade. Então, eu pesquisando, né, eu encontrei a referência de... Aí eu criei essa palavra, né, que essa palavra não existe, é tataravô, né, do dicionário. Por quê? Porque uma referência mais antiga que se tem do que poderia ser um dicionário, né, porque o dicionário que, quando apareceu, ele não surgiu como o dicionário que são hoje, que nós conhecemos. Eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, né? Aqui eu tenho o dicionário de Antanáclase, né? Que faz parte da coleção Figuras de Linguagem, e o dicionário de figuras de linguagem nas canções da Jane do Bock. Esses dicionários aqui que eu trouxe são dicionários modernos que eu criei a partir do momento que eu coloco o corpus dos textos da literatura brasileira e portuguesa, letra da MPB e gibis, né? Nos verbetes. Então, aqui no caso da Antanáclase, né, quando a gente vai... quando eu encontro o corpus referente ao verbete, eu vou e coloco lá, tanto do gibi, como da letra da canção, né, e das literaturas. E o da Jane do Bock, que eu fiz, que é o de figura de linguagem, é uma coleção que eu comecei a fazer, né, esse é o volume 6. E aqui, no caso, é sobre as canções da Jane do Bock, né, que será lançado na semana que vem. Mas eu trouxe para vocês verem que, quando a gente fala no início do dicionário, foram encontrados na Suméria, no século 26 a.C., né, tabuletas, né, algumas coisas que estavam escritas, por exemplo, uma relação de ferramentas, animais. Então é como se fosse o nosso vocabulário hoje, né, que tem no final de um livro para mostrarem algumas palavras. Então, durante o percurso, aí eu tive essa ideia de fazer, porque não existe trabalho desse em nenhuma língua, né? Quero agradecer aqui, né, o Edmilson Sanches, que é um jornalista, né, escritor, palestrante, administrador, consultor e doutor honoris causa em administração e desenvolvimento humano. Ele está lá no Maranhão, né? Eu conheci aqui no Rio de Janeiro, ele estava aqui. E ele fez o prefácio, eu quero agradecer, né, aqui nessa gravação, nessa presença aqui na rádio, no programa da Mary.
agradecer ele pelo prefácio, e ele falou assim, ó, aqui, ó, conheço dicionários de história, mas história do dicionário, esta de Wagner Azevedo é a primeira. Então eu fiquei muito contente, Não, porque... eu tô lendo aqui, cara, eu tô né? assim, caramba. Então, e o nosso amigo Edmilson Sanches é um cara muito culto, né? É um rapaz que, nossa, quando ele abriu a boca para falar, eu fiquei impressionado. Ele falou muita coisa do Maranhão, né? E abrindo um pequeno adendo aqui, o Maranhão é um celeiro de celebridade da nossa cultura, tá? Da nossa cultura brasileira, né? É da música, da literatura, da arte, da dança, é uma coisa impressionante. E ele falou isso, né? Nossa, impressionante. Então, quero agradecer aqui ao Edmilson Sanches, né, que fez o prefácio, e quero agradecer também, Mary, a Patrícia Fraga. A Patrícia Fraga, Mary, é arquiteta e urbanista, PhD, diretora executiva da Abayomi Academy e fundadora da Abayomi, né, ambas localizadas na Flórida. Convidou pra... Ela, a Patrícia Fraga, ela me convidou para ser colunista, né, da Abayomi Academy. Então, quero aqui agradecer, Patrícia Fraga, muito obrigado pela sua delicadeza, pela sua, né, pela amizade, né, que nós agora temos amizade. Mas muito eu vou obrigado. gritar, é da Baixada para o mundo! Então, ele é de Nova Iguaçu, ele tá lá dos Estados Unidos e vai no mundo todo ainda, gente. Então, a Patrícia Fraga, né, ela escreveu assim, não vou ler tudo, né, só um trechinho, igual eu fiz com o Edmilson Sanches, ó. O trabalho de Wagner Azevedo é mais do que simplesmente apresentar definições e termos. Ele evidencia a importância do dicionário como uma ferramenta essencial que vai além de uma mera fonte de consulta, né? Então, assim, só pra gente, só um pedacinho, né? Que ela começou, fiquei muito contente também pela ter aceito escrever um parecer, né? E por que eu estou falando isso? Porque lá no início, quando eu falei, né, quando eu comecei aqui a falar sobre o início do dicionário, né? Então ele não começou com a gente conhece hoje, né? Abrir lá um dicionário Aurélio, né? Casa, aí quer saber o significado de casa, né? Então, assim, ele não começou assim, ele começou, como eu disse, né? Relatos de escritos, né? Em formas coliformes, que é aquela de cunha, né? Que o pessoal começou a escrever com um tablete, né? De argila e tal, né? Depois pergaminho, né? No início da escrita, né? Então, começou assim. E aí, durante o passado tempo, as coisas foram evoluindo. Então, aqui no sumário, eu escrevi o seguinte, ó, o que tem aqui nesse dicionário que vocês vão encontrar, ó. Aí eu botei lá, parte 1, né? O tataravô do dicionário, né? Aí depois, o percurso do alfabeto, a palavra, os gregos. Vou falar sobre os gregos aqui rapidinho, Mary. Ó, os gregos, a partir do primeiro século depois de Cristo, ou seja, já deu um avanço bem grande, né? Do 26º século antes de Cristo até o primeiro, se passaram 26 séculos, né? Então aqui, ó, a partir do primeiro século depois de Cristo, os gregos criaram os lexicons para catalogar os usos das palavras de sua língua. Os dicionários como são conhecidos atualmente, Mary, só surgiram durante o Renascimento, que é no século XV, né? Como obra de tradução do latim e do vernáculo. Então, quando o dicionário que nós conhecemos hoje, ele começa a aparecer, né, já no século XV agora, né, bem para cá, né? E começaram com tradução do latim para as línguas vernáculos. Que aí depois foi, né, sendo evoluído durante o tempo e chegamos até o que conhecemos hoje. Aí eu passo aqui pela Idade Média também, aí o Renascimento, né? A gente vai avançando, aí eu falo sobre o léxico, aí outro tópico. O léxico, o dicionário e a gramática, a lexicologia, a lexicografia, aí o dicionário, o verbete, o primeiro dicionário no Ocidente, o primeiro dicionário no Oriente, o vocabulário, o glossário e a enciclopédia. Apelidos do dicionário, são vários, né? Nós conhecemos como o pai do burro, mas tem outros, né? O número 2, né? A segunda parte, a língua portuguesa. Aí eu venho falando lá dos primeiros escritores que começaram a escrever, né? A literatura brasileira. Aí eu falo de uma partezinha também que ainda havia uma confusão entre os portugueses e os brasileiros, né? Se havia literatura, como é que era a literatura? Como é que era a literatura ainda nos primórdios, né? Aí depois eu passo
Aí depois eu passo para o Brasil. Aí eu começo a falar sobre o início dos dicionários que foram escritos no Brasil, né? Aí eu venho aqui, ó, marcas de uso do dicionário. Aí eu venho os dicionários Azevedo, que são os dicionários inéditos, né? Aí entre os meus aqui. Então eu venho falando, Mary, também sobre as minhas obras, que aí começa aqui no século XXI, porque aqui na capa está, ó, a história do dicionário da antiga Suméria, século 26 a.C., ao dicionário do Brasil, século 21 depois de Cristo. Né? Então esses dicionários que eu faço, oi? Estou doida para ler, já comecei a olhar Mary, aqui, já estou... Esse dicionário que eu começo a fazer começa no ano de 2016, né? Estamos em 2025, dia 31 de maio de 2025, mas eu começo a publicar no final, em dezembro de 2016, Mary. Então, hoje tem 8 anos e meio, né, nessa carreira. Graças a Deus, as pessoas têm gostado das minhas obras, né? E eu fico contente, Mary. Você me deu essa oportunidade, quero te agradecer aí mais uma vez. Então vamos lá. Ele foi publicado pela editorial Casa de Bonecas. Quero agradecer ao... Onde fica a editorial? Pernambuco. Quero agradecer... quero agradecer aqui ao... rapaz, posso esquecer o nome dele. Enoque Cardoso, né, que é um diagramador, fez essa capa lindíssima. A capa é linda demais, né? Linda demais. Ele é escritor, ele é um monte de coisa. Escritor, diagramador, então agradeço a você. Na verdade, cara, Enoque Cardoso. O que eu posso dizer para você, Wagner, é que você está, com o seu trabalho, você está, inclusive, trazendo para o seu lado grandes personalidades. Exatamente, tem pessoas de vários lugares. Eu estava falando isso com a minha filha hoje, quando eu estava falando com você, que eu te convidei. Falei assim, ele começou ali na rádio, mas ele é um dicionarista que ele já está descobrindo, então ele está conquistando assim, grandes personalidades pro lado dele. Eu nem sabia, você está falando aqui dos diagramadores, falando do pessoal que te colocou aqui uma dedicatória e tudo, né? Mas vai ficar para sempre aí. Mas é isso que eu estou falando, Wagner. É isso que eu estou falando. Você vai para o Guinness Book e você vai para o Nobel de Literatura. Não é Oscar, não, tá, gente? Obrigado. É Nobel de Literatura. Aqui, né, o pessoal que talvez não consiga ver, né, está um pouco distante da câmera, mas vocês podem estar na Amazon, está na Amazon e demais livrarias. O que tem aqui na capa? Aí o Enoque pegou lá, né? Ele fez aqui um homem, né? Um homem escrevendo, né? Numa tipo tábua. Hieroglifo, assim, né? No passado, o cara e aqui do lado, o cara pegou aquelas... Bem do passado mesmo. E aqui do lado, Mary, está o dicionário de onomatopeias, que foi o meu primeiro dicionário publicado, né? É a segunda edição da editora Moan, né? Então, para vocês saberem a capa, né? Então é isso, Mary. Muito obrigado pela oportunidade aí. Cara, eu vou te falar a verdade. Eu que agradeço, porque você costuma dizer que você foi um grande ganho para esse programa, né? Porque não existe, é como a gente fala, é inédito, não tem nem TV Globo, ninguém tem falando sobre dicionário. E parece, olha, esse livro aqui eu já estou doida para ler, porque eu já comecei a ver coisa aqui que no meu tempo que estudei, eu não lembro de ter estudado isso, de quando surgiu a palavra, eu não lembro. Se estudei, eu não lembro disso. Só uma... Boa tarde, Leandro. Boa tarde, bem-vindo. Leonardo Bruno falando aqui. Wagner, você é uma coisa interessante, eu comecei a ler também o texto ali, e aí vi, né, essa passagem do Sumérios. E é interessante quando você fala da questão da palavra, da escrita cuneiforme. Eu sou historiador, né? Então, a escrita cuneiforme, ela ganha essa característica, esse princípio, essa ideia de escrita, porque ela repete símbolos. Então, mesmo o símbolo ele vai sendo... A palavra nada mais é do que o símbolo. Né? Exatamente. Então, ele vai repetindo símbolos que significam palavras ou significam, né, expressões. E aí, quando você fala da questão do dicionário, ou da forma como eles dicionarizaram lá, isso tinha uma relação, uma coisa extremamente importante, porque como a escrita dos sumérios, ela começou como uma forma de anotação comercial, e era preciso dar para o outro o saber sobre o que estava se escrevendo ali. Né? Então não era só
você escrever ali e falar, não, aqui está controlado aqui, e o comprador não vai controlar também. Então, essas tábuas que relacionavam o significado dos cuneiformes a alguma simbologia, ela acabava tendo esse papel, né, de orientar a todas as pessoas sobre o processo. Então, o dicionário ele tem muito esse papel. E é uma necessidade, não foi uma necessidade. Eles não pensaram, eu vou escrever isso aqui porque daqui a 1000 anos ninguém pensaram isso. Eles escreveram por necessidade. Para eles. Não, e o dicionário que tem esse papel, quando eu falo, eu brinco muito, eu gosto muito do dicionário, uso muito com os meus alunos, uma coisa que eu faço, às vezes faço um texto lá, e aí eu pergunto para eles se eles não entenderam alguma coisa, eu pego os dicionários, que eu tenho mais dicionários assim, na sala de aula, e jogo para eles fazerem. Faço esse caso com meus filhos. E o dicionário, você falou da enciclopédia, que a enciclopédia nada mais é do que uma espécie de evolução do dicionário, né? Porque eles pegaram os verbetes e ampliaram os significados, né? Mas os dicionários hoje, aí quando você vem falando do dicionário do século XX, século XXI, os dicionários hoje, eles parecem que beberam um pouco da fonte da enciclopédia também, né? Porque eles passaram a dar significados para as palavras, colocaram vários significados, coisa que não se fazia, né, no período clássico, quando você falou do Renascimento, no período do Iluminismo, que o dicionário ele era só o sinônimo de palavras. Exatamente. Só isso. Não tinha nenhum outro significado. Não tinha notação. Tá ganhando vida graças a não ele. Tinha notação gramatical. Né? Porque é importante, você tocou num ponto muito interessante, porque, por exemplo, quando uma coisa nasce, ou alguém prepara, foi do nada, então não tem aquela expectativa de as coisas vão evoluindo. O que você falou, né? Porque era só a tradução. Primeiro começou do latim para o português, depois papapá. O significado ele foi ocorrendo com o tempo, né? Porque as coisas foram evoluindo. E comigo também, porque quando eu comecei a fazer o dicionário, e para ser sincero, eu não imaginava que eu chegaria ao que eu cheguei hoje aqui, né? A vários dicionários. Porque o primeiro de onomatopeias que eu não trouxe aqui, mas está aqui na capa, ele começou porque foi um estalo que aconteceu, né? Isso eu sempre falo para todo mundo, não vou chegar e ficar mentindo, né? Foi um estalo que aconteceu, né? Não sei como, e eu comecei a fazer. Eu comecei a pesquisar, só para vocês terem uma ideia, eu acho que eu já falei isso em outras entrevistas, mas eu vou deixar aqui registrado. Quando eu fiz o dicionário de onomatopeias, o que é onomatopeia? É o registro dos sons, né? É aproximado, né? Porque que a gente aproxima que cada língua tem a sua grafia, a sua fonética, etc, etc. Então, quando eu fui publicar, para vocês terem uma ideia, porque não foi nada planejado, eu ia publicar o dicionário de onomatopeias e vocábulos expressivos sem um corpus de gibi, velho. Olha só. Ou seja, ninguém me deu toque, né? Porque aconteceu, né? Aí depois, aí teve férias, né? Eu estava na UERJ, teve férias e tal, aí eu falei, eu vou publicar um dicionário, mas sem registros e gibis. Olha só, eu ia fazer uma loucura, percebe? Então, percebe, mas porque as coisas acontecem, quem está começando aqui o papo, acontece, as coisas vão evoluindo. Aí eu fui para a Biblioteca Parque, né, lá do centro do Rio de Janeiro, e pesquisei muitos gibis, aí fui da Mônica, Cebolinha, Capitão América e etc. Mas o que você falou é isso, porque quando a coisa acontece, ela aparece, ela vai evoluindo com o tempo. Hoje não. Hoje já apareceu a coleção Compositores da MPB, que no início, há 8 anos, eu nem imaginava. Percebe? Então as coisas vão evoluindo, né? Fica aí, falando disso, você vai estar na biblioteca essa semana? Não, semana que vem eu vou entregar alguns lá, porque é por lei, ninguém vai preso nem nada. Mas assim, é por lei, porque quando a gente até pra gente é importante. Claro, fica registrado. Eu tenho também. Meus dois estão tem que doar, muito importante. E aí o nome disso é depósito legal. Né? É legal, mas uma curiosidade. Para os jovens que vão ver o vídeo daqui a pouco, a Biblioteca Nacional, ela veio de Portugal, né, pelas caravelas do Dom João VI, né? Fugido de Portugal lá do Napoleão, né? Então, a Biblioteca Nacional, para vocês jovens, era o acervo do Dom João VI, né? Que é uma das maiores bibliotecas do mundo, né? Então, nós temos esse privilégio dessa biblioteca. Visitar é uma honra. Se Dom João VI, aí vamos lá, aí vamos para a história do nosso amigo. Se Dom João VI não tivesse vindo para cá, nós não teríamos essa biblioteca. E é lá na Quinta da Boa Vista, onde está lá onde é o museu da UFRJ, que foi a casa do Dom João VI,
Não teria também, porque era de um outro, era de um brasileiro, né? Então, assim, nesse papo aqui, ó, já vi cultura de Dom João VI da Biblioteca Nacional, e vocês estão convidados também para a Biblioteca Nacional, porque lá vocês podem marcar pela internet. Tem visitação. Tem visitação. Então, vocês, os jovens, os adultos também, né? Podem fazer visita na Biblioteca Nacional. Então é isso, né? Ela está entre as 10 maiores bibliotecas nacionais do mundo. E ela está localizada onde? Fala aí pro povo. Fica na Cinelândia, na Avenida Rio Branco, na Cinelândia, em frente à Câmara Municipal. Exatamente. Então é fácil de localizar. Porque agora tem uma biblioteca... Estação Cinelândia. Descendo na Estação Cinelândia, você está em frente à Biblioteca Nacional. Tem uma moderna agora que está ali na Presidente Vargas, né? Não tem uma biblioteca ali? A Biblioteca Parque. Tem a Biblioteca Parque na Presidente Vargas, e a gente tem a Biblioteca Real também, que é um prédio disso, vale a visita também. Exatamente. E aí nós estamos falando com ele já chegou, ele está chegando, ele está aqui. É história, cara. Não, é história, é do Brasil, é do mundo. Boa tarde, professor Léo